Boa tarde, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Carlos Eduardo e o objetivo desse vídeo é fazer um devocional, né, sobre a leitura da Bíblia e auxiliar aqueles que também, assim como eu, deseja fazer o devocional e não sabe por onde começar a ler a Bíblia. Eu tracei como objetivo esse ano de 2023 fazer todos os dias, assim que possível, uma leitura de cada capítulo do livro da Bíblia e eu escolhi o primeiro livro da Bíblia chamado Gênesis. Esse conteúdo não tem a ver com nenhum objetivo religioso, é apenas um vídeo com um incentivo para aqueles que, assim como eu, deseja fazer um estudo aprofundado das Escrituras, mas não sabe por onde começar. E é um incentivo, uma ideia. Quem quiser aderir a essa ideia, assim como eu, esse vídeo serve exatamente para essas pessoas. Assim, antes de tudo, eu escolho fazer uma síntese do livro. Antes de fazer a leitura, por exemplo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, eu faço primeiro uma análise geral de cada livro da Bíblia. E esse ano eu resolvi começar por Gênesis. Então, Gênesis ele foi escrito por Moisés no deserto do Sinai em 1513 a.C. a 1593 a.C. Esse livro faz parte dos primeiros 5 livros da Bíblia, que são as escrituras hebraicas, conhecido como Pentateuco. A palavra Gênesis significa origem ou nascimento, porque esse livro bíblico explica como o universo foi criado, como Deus preparou a terra para que os humanos morassem nela. Também fala do surgimento da nação dos israelitas, e o livro termina com a morte de José do Egito, e no total esse livro de Gênesis possui 50 capítulos. E aí eu vou falar cada capítulo o que se refere à história, o que mostra assim resumidamente do que se trata o livro de Gênesis. Nos capítulos 1 e 2, o livro de Gênesis fala como Deus criou todas as coisas, abordando os 6 dias criativos da criação. E também fala da criação do primeiro homem e da primeira mulher, no caso Adão e Eva. O capítulo 3 fala como a primeira mulher, Eva, se deixou levar pela conversa da serpente e desobedeceu a Deus, junto com seu marido Adão, trazendo a morte e a imperfeição dos seres humanos. No capítulo 6 do livro de Gênesis mostra como os anjos maus acabam ficando com as mulheres aqui na terra e como seus descendentes, os nefilins, acaba fazendo com que a maldade aumentasse na face da terra. E também fala a respeito de um homem bom que mostrou favor aos olhos de Deus, Noé. Noé recebeu de Deus instruções e ordens de construir uma arca para a salvação da sua família e sua própria salvação, além dos animais e tudo mais. E o capítulos 11 ao 12 fala da desobediência das pessoas quando decide construir uma torre gigante para que toda a terra habitada morasse naquela torre. E mostra também como Deus frustrou o plano daquelas pessoas de construir essa enorme torre. Fala da intervenção de Deus e o surgimento de muitos idiomas. No capítulo 11 ao 25 fala do bom exemplo de Abraão, e que era um homem de muita fé. E o capítulo 12 fala de como Jeová fala para Abraão de ele entrar na terra prometida e que ele ia se tornar uma grande nação e que todos seriam abençoados através dele, da nação dele. A nação dele toda seria abençoada. Eu estou usando aqui um resumo
porque como se trata de 50 capítulos, são muitas informações e aqui eu fiz uma síntese resumida. Já no capítulo 15 do livro de Gênesis, mostra como Jeová Deus mostra favor a Abraão, dizendo a ele que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas dos céus. Assim como as estrelas do céu são numerosas no universo, a descendência de Adão também ia se tornar numerosas, porque Deus ia multiplicar a sua família e a sua descendência. E Gênesis, um fato bem curioso, é que esse livro fala do direito de Deus governar, que é o tema central das escrituras da Bíblia. Em Gênesis 3,15, fala do descendente da mulher, que é Cristo, que Deus ia usar Cristo para esmagar Satanás. Já o capítulo 19 mostra que Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra por causa da imoralidade daquelas pessoas que habitavam aquelas duas cidades. Então, nesse capítulo nós vemos que Deus ele é justo e ele detesta a imoralidade e preza os padrões de morais. Ele preza a pureza. No capítulo 22, mostra que Jeová Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho Isaque, mostrando até que ponto Abraão tinha fé que Deus ia ressuscitar o seu filho Abraão, também profetizando que logo no futuro Deus ia trazer seu filho à terra para sacrificar a sua vida perfeita por todos os humanos. Quando Abraão tenta fazer isso, Jeová o impede e confirma sua promessa de abençoar Abraão e sua descendência. Já nos capítulos 24 ao 50, fala de Isaque e fala também dos filhos de Isaque, Jacó e Esaú, e do filho de Jacó, José. Depois de ter recebido a bênção de Isaque, Jacó vai para uma cidade chamada Padã-Arã, onde tem vários filhos, e um desses filhos são 11 homens, e são filhos de Leia e Raquel e de suas servas. Depois Jacó volta para a cidade de Canaã. Deus muda o nome de Jacó para Israel, e Raquel dá à luz ao último filho de Jacó, chamado José. Já nos capítulos 37 ao 41, fala de José quando foi vendido por seus irmãos com 17 anos de idade, esse filho que Raquel deu à luz, o último dos filhos de Jacó. E mostra como os irmãos de José tinham inveja dele, a ponto de vender ele para um escravo de um egípcio chamado Potifar, oficial da corte de Faraó. No Egito, José ele serve a esse oficial chamado Potifar, e ele tinha uma esposa que tentava seduzir José, mas ela não consegue ter êxito. E aí ela acaba acusando ele de tentativa de estupro e José é preso. Com 30 anos, José na cadeia, ele é chamado para interpretar os sonhos de Faraó com a ajuda do Espírito de Deus. Ele consegue interpretar os sonhos de Faraó e por causa disso José é libertado e se torna a segunda pessoa mais poderosa do Egito. Já nos capítulos 42 ao 47, José encontra sua família e eles passam a morar no Egito. Já nos capítulos 49, fala que Jacó prediz uma profecia antes de morrer, que o prometido descendente viria da família de Judá. E o nome profético desse descendente é Siló, aquele que teria a obediência dos povos. E mais tarde, com o decorrer da história das Escrituras,
mostra que esse descendente seria Cristo, Jesus Cristo, que viria da linhagem de Abraão e da linhagem de Jacó. O objetivo do livro de Gênesis é compreender a origem do sofrimento humano, como os homens de fé do passado tinham o favor de Deus e como a promessa que Jeová Deus fez a esses homens vai se cumprir em Jesus Cristo, o Rei do Reino de Deus. Eu espero ter ajudado com essa síntese do livro de Gênesis e, assim como eu, espero que todos tenham um grande proveito e mais para frente eu vou gravando mais vídeo das minhas pesquisas do livro de Gênesis e vou compartilhando com quem tiver interesse de compreender mais a história do livro da Bíblia, do primeiro livro da criação da humanidade. Espero que tenham gostado e até a próxima. Muito obrigado.